Capela do Santíssimo. Estamos começando mais um A Vida Não Para aqui na TV Evangelizar para você de todo o Brasil. Agora, depois da Santa Missa com o Padre Jorge Fortunato, a gente começa o nosso programa de hoje. Com muita coisa boa, muita coisa para acontecer nesse momento. E eu quero chamar vocês para junto da gente, porque aqui na Vida Não Para tem muita coisa boa hoje. E uma delas, você vai conhecer a história, gente, da Ziza Fernandes. A Ziza é uma musicista com uma voz encantadora, com uma história linda ligada à fé, ligada a Deus. E ela está estreando um filme que conta um pouco da trajetória e da vida dela. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela ao vivo aqui no programa e você é o nosso convidado. Combinado assim? E nós vamos conversar também com um especialista sobre o Alzheimer, uma doença que afeta milhares de pessoas. Anualmente são diagnosticados mais de 100 mil novos casos de Alzheimer só aqui no Brasil. Então logo mais a gente vai entender um pouco mais sobre essa doença. E nós também vamos conferir hoje, gente, um vídeo fofíssimo. Fofíssimo, fofíssimo. Sabe do quê? De uma avó que maquiou a sua neta. Isso mesmo. E eu quero saber, como foi essa maquiagem? Será que foi legal? Será que foi divertida? Porque a gente sempre fala sobre as pessoas que aprenderam a se maquiar sozinhas. Será que elas têm essa habilidade? Tá aí, o avôzinho vai dar um jeito de maquiar a netinha. Será que ele vai conseguir? Vamos mostrar tudinho pra vocês. É daqui a pouco. Bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos viajar para Marialva, na região norte central aqui do estado do Paraná, para acompanhar, gente, uma linda apresentação de um presépio vivo. Isso mesmo, um presépio vivo com Luciana Macedo. A noite chuvosa diminuiu o número de público, mas não a expectativa de quem saiu de casa para ver o presépio vivo de Marialva, na região noroeste do Paraná. Já são 4 edições de um verdadeiro espetáculo que todos os anos se renova para contar a história do homem mais importante que já pisou na Terra, Jesus. É como se o público fizesse uma verdadeira imersão nas páginas da Bíblia, como se por alguns minutos cada pessoa estivesse ali, presenciando a cena da visita do anjo a Maria. Conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Do nascimento de Jesus. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Da escolha dos apóstolos. Estes serão os meus apóstolos. E de alguns dos muitos milagres relatados no texto sagrado. Não foi o meu manto que curou você, foi a sua fé. Lázaro, saia agora! Ao final de cada apresentação, a emoção toma de conta dos atores. A gente sente, sabe, o Espírito Santo agindo dentro da gente. Para mim foi um presente que veio de Deus, realmente. É uma emoção muito grande, porque a gente, vivendo o personagem, a gente sente um pouco o que ele passou, né? E do público. Esse ano o presépio está muito lindo. Eu acho que de todos eles, esse ano foi o melhor. A experiência de você estar junto com os personagens, né, não ficar tão longe, é como se você estivesse participando da história. Surreal. Lembrar e pensar o que o Senhor passou por nós, né, para que nós estivéssemos aqui hoje. O presépio vivo será apresentado todas as noites até o dia 8 de dezembro no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Marialva, das 7 às 10 da noite. E é como a gente fala todos os anos, né? Melhor do que a gente ouvir a história, né, na Bíblia ou dos nossos, né, pais, né, e tudo mais, principalmente para as crianças, né? Eles virem aqui e ver mesmo a história acontecendo ao vivo, né? E nunca se esqueçam, Jesus está no coração de cada um de vocês.
lindo demais, você viu só que legal? Agora eu quero saber se você ama queijo assim como eu. Você gosta de queijo? Nossa, aqui tem uma queijeira, digamos assim, né? Adoro um queijo e tenho certeza que vocês também. O queijo Minas foi inscrito na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco. Você sabia disso? O texto da candidatura afirma que o produto é fabricado principalmente por agricultores familiares em pequenas propriedades rurais. Olha só que legal. Os modos tradicionais de fabricação do queijo Minas artesanal foram inscritos nesta quarta-feira na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco. Produzido artesanalmente a partir do leite de vaca cru no maior estado leiteiro do país, o produto é comumente fabricado por agricultores familiares em pequenas propriedades rurais. Cerca de 9.000 produtores fabricam este queijo em Minas Gerais. O queijo tem diferentes variedades de acordo com o território em que é produzido. 10 regiões produtoras estão catalogadas como canastra. O saber tradicional para produzir o laticínio se desenvolveu a partir do século XVIII, quando metade do ouro do planeta saía de Minas Gerais durante a colonização portuguesa. O documento de candidatura afirma que os portugueses trouxeram as técnicas europeias de fabricação do queijo, devido à necessidade de conservar este alimento durante as viagens. Este é o 7º bem cultural brasileiro inscrito como Patrimônio Imaterial da Humanidade, além de outras manifestações como a capoeira e o frevo. Mas esta é a primeira vez que um alimento brasileiro é inserido na lista, que inclui, por exemplo, a pizza napolitana ou o ceviche peruano. Apesar de receber esse nome, né, o queijo Minas, ele é um queijo que surgiu na região de Minas Gerais, mas ele é fabricado em todo o Brasil, em várias regiões do Brasil. Em Minas Gerais tem inclusive o Caminho do Queijo, para quem for passear por lá, né, conferir a gastronomia mineira, que é maravilhosa. Gente, antes do intervalo, vamos falar da decoração do nosso estúdio. Essa semana a Andréia veio aqui no nosso estúdio, ela ensinou a gente a fazer essas guirlandas, né, para quem quer uma renda extra, para quem está procurando algo diferente para fazer, ainda dá tempo, viu, gente? De você fazer para decorar a sua casa, para decorar o seu escritório, a sua empresa, a empresa que você trabalha. E é muito fácil de fazer, parece quase impossível, né? Mas é fácil. Nada que uma cola quente na mão e todos esses aparatos aqui, ó, próximos, você não consiga. Então ela fez várias dessas aqui, inclusive, tá? Você confere o nosso programa no YouTube. Nosso programa tá lá salvo para você conferir essa e outras opções. Inclusive, na segunda, ela ensinou a fazer. Então você tem esse programa aí na sua mão, tá? Basta você querer. Agora, falar do Pinheirinho, né? Você sabe que o Pinheirinho foi montado aqui no nosso estúdio por outra artesã. E ela veio aqui na nossa sala, na nossa casa aqui, ensinar a montar. Não sei se vocês pegaram esse programa, que também está lá no YouTube, mas aqui ela ensinou o seguinte: bolinhas pequenas em cima, e eu não sabia dessa técnica, bolinhas médias no meio e bolas grandes embaixo. Então você tem que dar esse volume, essa amplitude para o Pinheirinho. E aqui ela ensinou uma técnica muito legal. Tá vendo isso daqui? Essa parte aqui do meio, ó, isso aqui é festão. Esse daqui você compra em metro e você envolve o pinheirinho aqui por dentro para ele ficar mais gordinho, mais fofinho, mais rechonchudo, mais cheio. Olha que legal. Então são técnicas que a gente aprendeu para decorar o pinheirinho em casa também. Intervalo rapidinho, voando, e eu volto já com muito mais para você. Não saia daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta com a imagem de Cascavel, aqui no Paraná. Essa cidade, gente, além de ter uma grande importância econômica, também é conhecida pelo polo cultural. Recebe todos os anos eventos de música, de cinema, de teatro, de dança. E a gente agradece a audiência de Cascavel, canal 50.1 da TV Evangelizar. 26 graus de temperatura agora aí em Cascavel. Cidade linda que a gente ama tanto. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para Cascavel e é maravilhoso. Quero convidar você aí de casa para assistir um trailer junto comigo. Isso mesmo. Um filme, gente, que entrelaça músicas, histórias marcantes de uma artista, Ziza Fernandes, com gravações realizadas aqui em Curitiba, no Teatro Paiol, e depoimentos que foram gravados tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Vamos ver? Como tudo começou? Assim, com uma mão no meu ombro me dizendo, desse jeito, Fia, vai com Deus.
providência ia me levar onde ela quisesse. Eu entendi que nada ia me faltar. Mais, muito mais, de 9 e 10 de dezembro nos cinemas, viu, gente? Eu vou conversar com ela, a responsável por tudo isso, a história dela, Ziza Fernandes, querida, bem-vinda ao Vida Não Para. Bem, primeiro é um prazer te receber, muito obrigada por estar aqui junto com a gente, mesmo de longe estamos perto, na verdade. E me conta, como é que surgiu isso tudo? Quer dizer, é a tua história, é a tua vida, me fala da tua vivência na música e dessa conexão espiritual tão forte. Carla, é um presente, né? Primeiro, muito obrigada de me receber aqui no seu programa, tão gentilmente abrindo o trailer todo do filme. Fico emocionada, gente, a generosidade, né? Muito obrigada. Eu estou muito feliz, é um presente, é um privilégio poder, depois de 30 anos do primeiro álbum, poder documentá-lo no primeiro lugar que eu cantei, no teatro primeiro que eu cantei na minha vida, que foi o Teatro Paiol. Eu morei 19 anos em Curitiba, tenho um amor imenso por essa cidade e decidi gravar um DVD nesse Teatro Paiol, como comemoração do primeiro álbum. E aí, a CEO da Kobe, a distribuidora de cinema, me fez o convite para poder... Por que você não transforma? Por que você não faz, Ziza Fernandes, desse DVD um filme? Eu falei, um filme? Meu Deus, eu nunca fiz um filme. Não sei como é que faz isso. Não, mas não tem problema. Você sempre faz coisas muito bonitas. E eu assumi o desafio, eu topei e fui aprender com a minha equipe da Oficina Viva Produções. A gente construiu um docudrama musical, que é a classificação que o cinema nos recebe. Nós gravamos ao vivo, tudo valendo, aí no Teatro Paiol de Curitiba, que eu tanto amo. E fomos preenchendo esse roteiro, essa linha do tempo, com histórias que fizessem sentido com cada uma dessas canções que completam 30 anos. Quando eu penso que faz 30 anos que eu gravei meu primeiro álbum, faz mais de 35, 36 anos talvez, que eu cante, que eu toque, que eu trabalhe, apostolado, que eu tenho um apostolado muito evidente dentro da igreja, e hoje é minha vida profissional ser artista, ser terapeuta, ser professora, e essa junção de 3 habilidades tão fortes entram no filme. Então é uma experiência super forte. A gente teve a premiere em São Paulo agora nessa semana, e foi tão bonito ver a reação das pessoas, ver como elas saíram do cinema, que eu ainda estou extasiada. Eu não estou sabendo nem explicar o que eu tô sentindo. Como é que você tá? Não sei, eu estou feliz, eufórica. Estou assim, meu Deus, cheia de vida, porque eu não vejo a hora das pessoas poderem ir ao cinema segunda-feira, dia 9 e 10 de dezembro, aí em Curitiba, vai ser no Shopping Barigui, às 19 horas, para assistirem e terem uma oportunidade de se darem mais direitos na vida, de se darem possibilidades, de se darem esperança. Isso não é um filme sobre mim. Isso é um filme sobre uma pessoa que passou por muito perrengue e deu certo. Como é que a gente faz isso? Então é um filme para você lembrar, olha, você vale mais que os pássaros do céu, mais do que os lírios dos campos, que é a parábola e aquela palavra linda de Mateus que Jesus fala com a gente. Então eu vim dizer, através desse filme, que essa palavra é verdade e que 30 anos depois eu posso dizer que Deus nunca deixa a desejar, que Ele nos propõe mais, que Ele nos empurra para mais na vida. E aqui na metade da minha vida eu estou começando muitos sonhos, começando muitas coisas. E você acredita que eu estou na telona do cinema, menina, cantando a palavra de Deus? Chique demais, mulher, coisa linda. É uma delícia, eu estou adorando. Ziza, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você hoje, com todos os perrengues que você enfrentou, com todas as dificuldades que você enfrentou na tua vida, pudesse conversar com a Ziza de 15 anos de idade, o que você diria para ela? Só vai, não olha para trás muito. Anda, continua. Quando doer, levanta e segue. Quando chorar, enxuga e continua. Quando cansar, só descansa. Não desiste.
Só vai. A sua circunstância não te define. O que te define é a sua decisão. A sua circunstância, a falta de apoio das pessoas, as portas fechadas, os olhares de descrédito, eles não te definem. O que te define é a sua decisão e o que você pensa de você, menina. Então anda, só vai que você não vai se arrepender. Acho que eu diria isso pra mim, Carla. E você tá falando isso pro Brasil todo. E tá falando pra mim, e tá falando pra todo mundo que tá assistindo a gente, porque é exatamente isso. A gente tem que buscar sempre o melhor e não olhar muito pra trás. Porque se a gente olha muito pra trás, alguém vem e te puxa de volta pra trás, né? Você tem que continuar seguindo, né? Cara, a gente não merece viver sucumbido, não. A gente merece viver com dignidade, de cabeça erguida. Olha, ser pobre, tá difícil, não tem dinheiro, bem-vindo ao clube. Você vai ver no filme de onde eu saí. Vou contar o que eu nunca contei pra ninguém. Eu vou mostrar coisas que as pessoas assim... eu vi a cara de susto das pessoas no cinema. Era muito legal. Então eu vim dizer pra você, olha, tá difícil, as contas estão te assolando, os sentimentos estão doendo, a vida afetiva tá difícil. Olha, bem-vindo à vida humana. E a vida humana, ela é digna de confiança, de esperança, de superação. Mas você precisa decidir, você precisa escolher. E eu vim te dizer que você merece mais. Com um filme no cinema, em 16 cidades do Brasil, em 20 salas de cinema. Não é muito grande, mas é tudo que está me fazendo absolutamente feliz. Estou super eufórica, muito, muito animada, porque eu quero ver o que vai acontecer com a vida das pessoas no dia 9 e 10 de dezembro nos cinemas. Meu Deus do céu. Só não vejo a hora, Carlos. Só energia boa, só coisa boa, com certeza. Eu quero te agradecer, assim, do fundo do coração, a tua presença aqui, a tua vinda aqui. Eu que agradeço. E as portas fechadas, você já deu adeus há muito tempo, porque aqui no Evangelizar você tem portas abertas. Eu quero te agradecer demais, viu? Muitíssimo obrigada. Obrigada, meu anjo. Deus te abençoe e te faça voar. E também pela sua generosidade na comunicação, que ele realize sonhos que você não conta pra ninguém, mas que tá aí guardadinho também, que você merece muito, viu? Um beijo bem carinhoso. A vocês que quiserem comprar os ingressos com antecedência, visto que são poucos lugares, entrem no meu site, por favor, zizafernandes.com/mais. Lá tem o link dos ingressos, tá? Maravilha. Obrigada, cara. Pra facilitar a vida de todo mundo. Obrigada. Um beijo, Ziza, querida. Fica com Deus e sucesso. Muito bom, você viu que delícia? Vai lá conferir essa história incrível em que uma mulher dedica a vida dela à fé, dedica a vida dela à música. E cantar é rezar 2, 3, 4, 5 vezes, não é verdade? Então tá aí, celebrando a vida nessa história linda, para que você possa também se enxergar através dessa história. Fica aí o convite para vocês. Agora a gente vai conferir uma entrevista bem especial do Luciano Pichetti, nosso repórter, com o prefeito, atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, trazendo uma retrospectiva do mandato dele aqui na nossa cidade, principalmente sobre tudo que foi feito e sobre o nosso Natal, que é um Natal bem famoso em todo o Brasil. Olha só. Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. Eu estou aqui na Prefeitura de Curitiba, ao lado do prefeito da capital paranaense, Rafael Greca do PSD, o prefeito que encerra em 2024 o seu segundo mandato aqui à frente da Prefeitura, vai deixar a administração no final do ano a cargo do seu atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel, do mesmo partido do PSD. Prefeito Rafael Greca, um prazer tê-lo aqui e obrigado por ter aceito o convite de participar dessa entrevista aqui com a gente na TV Evangelizar. Obrigado, Lucien Piquet. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Evangelizar de todos os quadrantes do Brasil e também de lugares do exterior, onde o sinal das antenas poderosas do Padre Reginaldo chega. Acho que até nos Estados Unidos chega. Chega e as pessoas podem acompanhar também, como estão certamente acompanhando essa entrevista, pelo YouTube, pela internet, então chega nos 4 cantos do mundo. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu sou prefeito pela 3ª vez. Eu fui prefeito nos 300 anos de Curitiba, em 1993 até 96. Depois eu fui secretário de Estado, fui ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso de Esporte, Turismo e Cultura pros 500 anos do Brasil. Depois eu voltei para Curitiba, daí fui deputado estadual de novo, daí me tornei presidente da Companhia de Habitação do Paraná,
passei a fazer casas populares. Passado isso, eu fui de novo deputado estadual, depois eu me candidatei a prefeito de Curitiba em 2016 e vencemos as eleições, e daí fui prefeito de 2017 a 2020 e de 2020 a 2024, esse mandato que está se encerrando. Eu sou curitibano, tenho 68 anos, fui casado até esse ano com a minha amada Margarita Sansoni, minha mulher, que agora está nos lugares mais luminosos do céu, irradiando o seu magnífico sorriso. É uma alegria estar terminando essa terceira gestão com os índices de aprovação que hoje eu tenho, que chegam a 80% de apoio popular aqui em Curitiba, mas mais do que isso, com os resultados que nós conseguimos. Nós recuperamos as finanças de Curitiba e nós conseguimos fazer um robusto plano de investimentos. Prefeito, já que o senhor tocou no seu governo, eu queria que o senhor fizesse este balanço, não só desses últimos 4 anos, mas desses 8 anos à frente da prefeitura. Como o senhor bem mencionou, o senhor foi prefeito lá na década de 90, inclusive você que conhece Curitiba, conhece os parques de Curitiba, boa parte deles, entre eles o Parque Tanguá, por exemplo, é obra da cabeça aqui do prefeito Rafael Greca. Balanço desses últimos 8 anos, como foi retomar a administração da capital paranaense e o que o senhor deixa de legado agora, não só para o próximo prefeito, mas para as próximas gerações, porque eu sei que o senhor é um administrador, assim como foi Lerner, Jaime Lerner, que pensa no futuro, daqui a 20, 30 anos. Nós encontramos a prefeitura com R$4 mil em caixa. Nós encontramos a Previdência Social com uma dívida de R$600 milhões e tínhamos na prefeitura uma dívida de contas a pagar perto de R$2 bilhões. E a cidade estava se ressentindo de mato alto, precisava ser carpida, varrida, os canteiros precisavam ser refeitos, as flores precisavam ser repostas, as farmácias não tinham, as farmácias populares que Curitiba tem, gratuitas nos postos de saúde, não tinham reposição. Então nós fizemos um ajuste fiscal que foi muito pesado, foi mesmo um choque de gestão e começamos a pôr a casa em ordem, que materializa um legado para o meu sucessor de R$5 bilhões em investimentos. Nós hoje temos uma prefeitura redonda, temos dinheiro em caixa, temos 15 bilhões de orçamento e mais do que isso, hoje nós temos a possibilidade de horizonte. E aí a gente imagina que não vai haver aquela tradicional transição de governo, e sim uma continuidade. O que ganha uma cidade, uma metrópole como Curitiba, com uma continuidade de governo, como vai acontecer agora? Na essência, não há transição ou descontinuidade, mas, na verdade, muitos secretários foram alterados pelo novo prefeito, porque ele tem direito de dar ao governo o molde da sua personalidade. E também a equipe pode ser mais jovem do que a minha, mas nós fizemos questão de manter o mesmo nível de responsabilidade fiscal. Daqui a pouco você vai conferir o restante dessa conversa e falar sobre o Natal aqui na nossa cidade. Agora, a gente falou de Curitiba. Curitiba é a nossa casa aqui. Mas eu quero falar com quem deseja uma casa. Você está procurando uma casa. Eu quero tanto uma casa própria, mas está tão difícil, né? Os juros são altos, às vezes o banco não tem aquele financiamento que você pode pagar, que cabe no seu bolso. E aí fica mais difícil. Aí muita gente acaba deixando esse sonho da casa própria, né, do imóvel de investimento para depois. E o depois pode não chegar. Então,
a gente traz uma solução. Aliás, quem traz é o Andrade, que está aqui comigo. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, e com você? Você que tem essa dica boa para quem está de olho aqui, né? Exatamente, porque a gente vem falar da Sharks, a gente vem falar de leilão. Quando a gente fala de leilão, geralmente a pessoa acha o quê? Que ela tem que quitar, né? Ela consegue um leilão, a gente sabe que é pela metade do preço do imóvel. Aí a pessoa ela acha que ela tem que quitar o valor inteiro pela metade do preço, tem que pagar 50% de uma vez só. E com a Shark Leilões não. Por quê? Porque a Shark Leilões ela facilitou a forma de você arrematar um imóvel de leilão. Então, se você tem uma vontade de ter aquela casa própria, de ter o seu cantinho, o seu lugar, a Shark Leilões pode te ajudar. Atenção, além de ser mais barato, você de casa, além de você pagar mais barato no seu imóvel, 50% você consegue arrematar o imóvel no leilão, você só vai dar 5% de entrada. Ou seja, um imóvel aí mais ou menos R$200 mil, você vai dar 10 mil de entrada e vai parcelar o restante. E a Sharks cuida de tudo isso para você, do começo ao fim, de toda a burocracia, porque, na verdade, a Sharks, ela facilitou, ela desburocratizou a forma de você adquirir um imóvel de leilão. Então, se você tem esse sonho da casa própria pela metade do preço, com 5% de entrada e parcelado, você pode sim arrematar o imóvel de leilão. Se você não sabe ainda aonde você quer ter a sua casa, você diz lá para nós quais são as regiões e a gente procura nas regiões que você mais gostaria de ter a sua própria residência. O WhatsApp está aqui, ó, 3779-3825, escaneia o QR Code, também cai no WhatsApp, manda uma mensagem pra gente, porque o sonho de ter a casa própria pode estar mais perto do que você imagina, ainda mais pagando metade do preço, dando 5% de entrada e parcelando, meu amigo, não dá para ficar de fora não. E não importa se você já tem uma casa, se você quer para investimento, não importa também, eu quero uma casa na praia, já tenho a minha própria, eu quero uma chacrinha, eu quero uma fazenda, não importa, a gente entra em contato com a Sharks, porque é aquilo, a gente sabe que no leilão sempre é mais barato. E a Sharks está aqui para ajudar você a escolher a sua casa própria, o seu sonho da tão desejada casa própria. Então você manda o WhatsApp no 3779-3825 ou escaneia o QR Code e fala com a nossa equipe, viu? Fácil, então. Fácil, muito prático. E é só colocar também esse atendimento é para todo o Brasil? É para todo o Brasil, para todo mundo que está nos acompanhando aqui agora, é para todo o Brasil. Para quem é de fora do estado do Paraná, de Curitiba, o DDD é 41, tá? Então se for salvar no WhatsApp aí anotando, é 41-3779-3825 ou escaneia o QR Code que é direto no WhatsApp. Que maravilha! Então já sabe, né? Não precisa ser o seu primeiro imóvel. Tem muito disso, né? Tem alguns bancos que não financiam, por exemplo, para quem já tem imóvel. Mas nesse caso aqui não tem isso, viu, gente? Exatamente. Então dá para fazer um ótimo investimento. Obrigada, querido. Eu que agradeço a participação. Um abraço. Valeu. Muito bom. É o seguinte agora. A gente vai passear por um lugar que eu imagino que você nunca pensou em entrar. Numa penitenciária. Isso mesmo. A gente vai acompanhar a visita de Dom Paulo Jackson, bispo de Olinda e Recife, na penitenciária de Itamaracá, essa semana. Um lugar onde ele foi levar a presença de Deus. Olha só. A penitenciária agroindustrial São João fica na ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco. Aqui vivem 1.800 homens em regime semiaberto. A cada 3 dias de estudo ou trabalho, é abatido um dia de pena. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, visitou a penitenciária esta semana. Acompanhado pelo pároco da ilha, padre Nilson Lourenço, e recebido pelo diretor Carlos Cordeiro, o arcebispo conversou com os reeducandos e conheceu os galpões que servem de dormitório. Entrou na escola Juiz Antônio Luiz de Lins Barros, falou com os estudantes, aconselhou-os e aproveitou a proximidade do Natal para uma rápida preparação para este tempo de esperança. Pela força de Deus, pela graça de Jesus, pelo poder salvífico do Evangelho, estas pessoas podem e são capazes de se recuperar. A difícil realidade longe da família parece doer mais na doença. Dom Paulo consolou os que estavam na enfermaria, ouviu e abençoou cada um. Por onde passou, deixou palavras de conversão e vida, unindo-se a eles em oração. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Reforça ainda mais a ideia de que ressocializar com a religião se torna mais fácil, com a palavra de Deus se torna mais fácil. Antes de deixar a penitenciária,
houve tempo ainda para se alegrar com a liberdade de alguns reeducandos que haviam acabado de receber o alvará de soltura. Emoção e tanto para seu José, que passou 30 anos na prisão e agora está voltando para casa. Com a bênção do bispo, segue rumo a uma vida nova. E é isso que as pessoas desejam, né? Elas querem realmente uma vida nova. É isso que elas buscam, né, diante de uma situação dessa. Imagina se colocar no lugar desses homens que estão lá e que muitas vezes não imaginavam, ninguém imagina isso na vida, né? Nem as suas próprias famílias imaginam isso. Ninguém cria um filho para ele estar numa penitenciária. Mas os caminhos tortuosos da vida levam a gente para isso, infelizmente. Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer. O importante é não perder a fé nunca e fazer o que tem que ser feito. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e eu volto já. A gente volta com imagem ao vivo, sabe de onde? Maceió, Alagoas, a cidade, gente, aniversariante de hoje, tá completando seus 209 anos, é feriado nessa região, o pessoal tá passeando, curtindo a vida, curtindo esse marzão, curtindo essa praia maravilhosa. Agora, 29 graus em Maceió, em Alagoas. Agradecer a todos que nos acompanham aqui pela TV Evangelizar, um beijo no coração de vocês, uma das orlas mais lindas do Brasil. E é isso, já que estamos falando para todo o Brasil, um beijo para Maceió, aniversariante aí do dia. Agora é o seguinte, a gente falou no começo do programa sobre Alzheimer. E aí, a gente tem um número bem importante para passar para vocês. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 50 milhões de pessoas vivem com demência no mundo todo. E a projeção é de que essa marca chegue a 150 milhões de pessoas até 2050. Quer dizer, é uma doença que muitas vezes ela é silenciosa, ela não dá sinais e quando dá esses sinais é um sinal muito avançado. Eu vou conversar agora com a doutora Camila Carneiro Ferreira, que é neurologista, para falar sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Boa tarde. Doutora Camila, primeiro, boa tarde. Para a gente começar esse assunto, o Alzheimer, obrigatoriamente, tem que ter alguém da família que já tenha tido a doença para eu ter? Ou isso não é, uma obrigatoriedade, assim? Não, pelo contrário, na verdade, a maioria dos casos dos pacientes com Alzheimer, eles não têm histórico familiar de ninguém com a doença, né? A doença ela é predominantemente causada por vários genes, então não tem um gene único que passa da mãe para o filho com certeza vai ter. Normalmente não tem histórico familiar, tá? Mas se tem histórico familiar, aumenta um pouco mais a chance daquela pessoa desenvolver a doença. E a doença, ela tem algum motivo? Existe um motivo específico desde, assim, estilo de vida, alimentação? Sim. Tudo isso pode influenciar? Tudo isso influencia um certo nível, né? Mas são fatores de risco, isso que você comentou, né? A doença em si, a principal hipótese é que acontece uma deposição anormal de proteínas no cérebro em algumas regiões bem específicas que vão caracterizar os sintomas da doença de Alzheimer. O estilo de vida, então, atividades que você pratica, exercício físico, o estilo de alimentação, né, esses hábitos, assim, eles vão influenciar mais para você ter uma chance maior ou menor de ter a doença de Alzheimer. Então, inclusive, são fatores muito importantes. A gente sabe que reduzindo o consumo de álcool, cessando o tabagismo, controlar bem a diabetes, a pressão alta, colesterol, obesidade, isso tudo junto, somado com outros fatores, a gente consegue reduzir. Tem até um estudo recente que mostrou que a gente conseguiria reduzir em 40% a quantidade de diagnóstico de doença de Alzheimer se a gente conseguisse controlar todos esses fatores de risco, né? Prevenir. Certo. E para quem está percebendo sinais, que sinais são esses? A gente tem muita história de pessoas muito jovens com Alzheimer, né? Pessoas aí com seus 48, 50 anos. A gente não imagina isso. A gente imagina que talvez o Alzheimer vai pegar lá uma pessoa mais idosa, com 80, 70, 80 anos, mas não é bem assim, né? Não,
O Alzheimer ele pode se manifestar numa idade mais pré-senil, antes dos 65 anos, mas antes dos 65 anos, normalmente são variantes atípicas da doença de Alzheimer ou outros tipos de demência. Então, existe aquela demência frontotemporal, demência por corpus de Levy, são outras patologias que levam à demência também. Mas acontece, eventualmente, de acontecer um Alzheimer mais precocemente. Isso pode acontecer e, nesses casos, normalmente está associado com algum fator genético também. Mas o mais comum é os sintomas eles começarem depois dos 65 anos e os sintomas eles começam predominantemente da memória, né? Então, é a pessoa que começa a ficar repetitiva, começa a contar as mesmas histórias, às vezes esquece eventos que você combinou com a pessoa ontem, hoje ela já não lembra. Então, é uma memória de curto prazo que a pessoa ela vai perdendo. Esse é o mais característico, né? Mas existe também outras manifestações de sintomas cognitivos, como desorientação. A pessoa às vezes se perde no caminho até o mercado, ou sintomas da linguagem, a pessoa não consegue nomear alguns objetos, esquece os nomes, começa a chamar tudo de coisa. Então, tem alguns sintomas cognitivos que podem começar a aparecer, mas o principal é a memória. E a brincadeira do nome da pessoa em casa? Aquela confusão. Você chama até o cachorro e não acerta o nome do filho. Como é que é isso? Isso é um sinal também, doutora? Nos ajude. Você chama a Cláudia, a Marta, a Juliana, a Lulu, e daí a coisa, você, esse menino, se menina, como é que é? Não, isso não é um sinal de doença, isso pode ser algo normal, a menos que isso comece a se manifestar em outras circunstâncias, né? Então, você nota que a pessoa ela não lembra o nome, ela demora para lembrar o nome, mas ela também esquece o nome que... Como que chama a xícara? Como que é aquele nome? Começa a chamar de aquele copo, né? Exatamente. É uma dificuldade de nomear... Né? Exatamente. Uma dificuldade de nomear outras coisas, outros objetos também. Então, não é só os filhos, tá, gente? Não são só os filhos, não, que é difícil de chamar, viu? Então, os sinais são esses. Mas, assim, como existe tratamento? Porque a gente fala muito de estilo de vida, a gente vive aqui falando sobre isso, mas muitas vezes a gente não tem, assim, a correria do dia a dia é tão grande que o tempo passa muito rápido, você piscou, o tempo passou e tua idade vai junto, você envelhece. E aí você chega num ponto em que você começa a ter esses sintomas e você pensa, daí você vai lembrar dessa entrevista. Elas falaram lá atrás, eu me lembro dessa entrevista. E aí, tem tratamento? Tem tratamento hoje em dia e o tratamento ele visa principalmente retardar a progressão da doença e melhorar os sintomas, né? Mas principalmente retardar a progressão. O que a gente frisa mais assim para a população no geral as medidas de prevenção. Então, aquelas medidas que eu comentei antes, se a gente cuidar ali da obesidade, né, fazer atividade física, cuidar da alimentação, da pressão, né? A pressão alta, né? Então, perda auditiva, isso é uma coisa negligenciada. Então, são fatores que, se a gente cuidar, a gente pode diminuir muito a chance da pessoa desenvolver a doença de Alzheimer, porque às vezes ela tem a patologia no cérebro, ela tem a deposição de proteínas, só que ela não chega a manifestar os sintomas da doença. Porque o Alzheimer ele começa uns 20 anos antes da primeira manifestação dos sintomas, né? E quando a pessoa começa com os sintomas, então a gente, a partir de uma avaliação na consulta, nos sintomas, na aplicação de alguns testes, e dependendo da funcionalidade da pessoa, ela não está mais conseguindo fazer uma refeição, ou dirigir, ou pagar uma conta. A gente vai começar com a medicação para... Realmente a gente fecha o diagnóstico, né? A gente começa a medicação com o intuito de retardar a progressão da doença, né? Eu acho que atualmente a gente está vivendo um momento de muita esperança, porque há mais de 20 anos não surgia medicação nova no mundo, e nos últimos anos, agora nos últimos 5 anos, tem surgido novas medicações também com esse intuito de retardar a progressão da doença, mas a gente também está entendendo melhor do que é a doença de Alzheimer e como que a gente pode melhor tratá-la. Isso é importantíssimo. Agora, para quem está, de repente, em casa, a família, ela é uma das mais atingidas. Sim. Eu quero saber se esse idoso, ou essa pessoa com Alzheimer, né? Seja ela de meia idade ou não, ela
tem consciência dos seus atos. Ela tem consciência do que está acontecendo, porque a família fica muito confusa também, né? A família entra nesse turbilhão, assim, de situações em que daqui a pouco o idoso, a pessoa que está com a doença está perdida em algum lugar, você vai ter que ir lá buscar, né? Então, assim, isso não é incomum, gente. Isso não é incomum. Próximo de mim, já aconteceram vários episódios de uma mãe de um grande amigo meu ligar para ele e, olha, eu não sei onde eu tô, eu não consigo ler uma placa porque, sei lá, perdi meu óculos, sabe? Uma situação assim, dele sair enlouquecido procurando a mãe pela cidade, assim. Sim. Normalmente, a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela não reconhece o próprio declínio cognitivo. Isso é mais comum. Acontece em pessoas mais com um alto nível de escolaridade, às vezes elas acabam percebendo, mas o mais comum é os familiares que vão percebendo, né? E com a aplicação de testes, o próprio paciente percebe que, né, tem ali um declínio. Mas esses sintomas talvez os sintomas mais comportamentais da doença de Alzheimer não são sintomas que a pessoa que tem o Alzheimer, ela sabe que está, enfim, às vezes ela cria alguma ideia de que alguém está alguém roubando alguma coisa da casa, que está pegando as coisas dela, ou que tem alguém traindo ela, ou então sintomas comportamentais, assim. Isso é da própria doença, tá? E é acaba criando situações. Isso é importante que as pessoas que lidam com alguém que tem Alzheimer saibam que são sintomas que muitas vezes não cabem uma medicação, é mais você saber lidar com aquela situação, né? E às vezes acolher a pessoa e tentar entender o que ela está querendo dizer e não bater de frente, assim, sabe? Entendi. Eu acho que é mais isso. Essa questão de desorientação espacial, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente sempre orienta o familiar e o próprio paciente de evitar de ficar sozinho, sair sozinho, esse tipo de circunstância. E sintomas mais avançados, quais seriam? Uma situação assim mais grave, limite, assim? O mais grave, quando a doença está passando de um estágio mais moderado para um estágio mais grave, é quando a pessoa ela já não consegue pagar uma conta, ela não consegue, né, fazer as atividades mais instrumentais, dirigir um carro, né, fazer uma refeição, e ela começa a ter dificuldade de tomar banho, de se alimentar, de higiene mesmo, coisas mais básicas da vida diária. Isso é a transição daí para uma fase mais avançada, que a pessoa ela, às vezes não consegue caminhar direito, ela já está mais fraca para caminhar, acaba ficando mais acamada. Esse é o estágio mais grave. Então, que é o estágio que a gente tem alguns cuidados que é muito importante, a equipe multidisciplinar. Ela esquece de como se alimenta, por exemplo? De pegar, como pega um talher? Porque com a degeneração acontecendo, começa ali na região do cérebro que cuida da memória. Mas a neurodegeneração, ela vai se ampliando. Então, ela vai pegando territórios do cérebro, que é a nossa coordenação motora. Então, a pessoa ela já não tem mais a coordenação para pegar um garfo e levar até a boca, né? Às vezes ela tem tremor, fraqueza, não tem essa destreza. Então, para se vestir também, acaba ficando com uma dificuldade de se localizar no espaço. Então, é por conta dessa neurodegeneração que daí pega outros territórios do cérebro, que daí vai ficando mais fraco, mais frágil. Gente, a família é base de tudo. Assim, independente da situação, a gente vê muitos filhos deixando seus empregos para acolherem os seus pais, e isso é muito importante, porque a gente percebe que é uma troca de lugar. Né? Esse pai e essa mãe cuidou desse filho e agora é a hora dele retribuir. E o cuidado, ele tem que ser um cuidado com carinho, não um cuidado com violência, porque a gente percebe que o limite, né, chega, e esse limite pode ser uma explosão. Né? Ali para aquela pessoa que está cuidando. Então, para quem está cuidando, também é importante buscar ajuda. Com certeza, né? O estresse do cuidador aí a gente trata como mesmo uma doença, assim, porque é realmente uma sobrecarga muito grande. A pessoa que não é da área da saúde e tem um familiar doente que está precisando de assistência 24 horas, às vezes. Então, tem algumas coisas que acontecem no dia a dia dessa pessoa que pode gerar muito estresse, às vezes algo simples, mas que gera muito estresse na família, porque, enfim, é o familiar que está sofrendo ali, ela quer saber como que resolve, mas não sabe e tal. Então, é realmente
importante o familiar acompanhar nas visitas ao médico, ter uma equipe, às vezes, multidisciplinar para orientar. Equipe multidisciplinar, eu me refiro a enfermeiro, às vezes psicólogo, para ter um suporte mesmo e saber lidar com os desafios que a doença vai trazer, né? E que são muitos. E tem que ter uma paciência grande e pedir muito auxílio também. E não perder a fé nunca, que é a parte mais importante. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui. Já quero te convidar para você voltar e falar de outros assuntos ligados aí à nossa mente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Para você que tem em casa assistindo a gente, olha só. A gente assistiu a primeira parte de um bate-papo muito legal, muito divertido, com o Rafael Greca, prefeito aqui, atual prefeito de Curitiba. Agora, você continua com o Luciano Pichetti na segunda parte dessa entrevista. Olha só. Prefeito Rafael Greca, final do ano se aproxima, o senhor vai deixar a Prefeitura de Curitiba com Eduardo Pimentel. Qual será o seu destino político? O senhor já pensou nisso? Já recebeu convites? O que acontece com Rafael Greca a partir de 2025 no cenário político? Ainda antes da definição da candidatura do Eduardo Pimentel, o governador Ratinho Júnior já me convidou para ser o próximo secretário de cidades. Há uma moça hoje na Secretaria de Cidades muito competente, chamada Camila Milek. Essa moça deve me passar o bastão, mas mais do que isso, ela vai continuar integrando a minha equipe, porque ela é um quadro excepcional do planejamento urbano do Paraná. Nós queremos paz política, não queremos confusão, mas mais do que tudo, o que nós queremos é que de um lado e do outro da praça do Palácio Iguaçu, da praça Nossa Senhora da Salete, exista o mesmo propósito de fazer da grande Curitiba uma só. Inclusive na nossa Piraquara, que agora vai ser território do Padre Reginaldo também, porque ele agora tem uma terra prometida lá, que é um terreno muito bonito que a obra adquiriu e com certeza será um foco de turismo religioso e de espaço de devoção da população católica do Brasil, na vizinha cidade de Piraquara, na borda do campo, na borda dos campos de Curitiba, perto da Serra Azul, no limite entre o Planalto Curitibano e o litoral. E se o Padre Reginaldo ainda não fez o convite oficialmente, nós já vamos adiantar aqui o convite para o senhor conhecer esse espaço. Já foi feita uma missa lá, nesse ambiente, né? Ainda há muito chão pela frente, há muita coisa para ser construída lá, mas o espaço está lá e em breve será exatamente isso, né? Um polo para receber fiéis do Brasil inteiro. Agora, a nossa entrevista está nesse tom de despedida, mas antes de encerrar a entrevista, vamos falar disso, né? A gente está aqui ao fundo com a árvore de Natal, aqui da sala do prefeito, do gabinete do prefeito. Vamos falar da programação do Natal de Curitiba. O Natal de Curitiba, que é considerado o maior Natal do Brasil, né? E, mais uma vez, ele se supera com um número maior de atrações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que é a pérola da sua gestão nessa época do ano, né? Bom, eu gosto muito do Natal e esse ano nós temos 180 atrações. Vejam o site do Natal de Curitiba, que está aí no vídeo, disponibilizado pela TV Evangelizar, e vejam a programação. São manifestações culturais, são concertos, são récitas de óperas, são musicais à maneira do Rockefeller Center de Nova York, sob patins. São também autos de Natal de devoção popular brasileira, sobremaneira nas ruas de cidadania para todas as escolas municipais, mas mais do que tudo é uma afirmação de que o Natal sem Jesus não é Natal. Então o Natal de Curitiba é um Natal Luz dos Pinhais, porque dedicado a Nossa Senhora da Luz, a excelsa padroeira de Curitiba, mas também dedicado à luz, ao acender luzes, ao debelar as trevas, ao construir o mundo novo, porque o Evangelho fala de homens novos que, pela luz de Cristo e do Divino Espírito Santo, se tornam sal da terra e luz do mundo.
das manifestações todas que nós estamos tendo nesse começo de verão e final de primavera de 2024, certamente a mais bonita será o Natal Catedral da Luz, ou os concertos Catedral da Luz, dentro do recinto da Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, um grande espetáculo de som e luz dentro da Catedral de Curitiba, totalmente às escuras. O arcebispo Dom José Piruso é um entusiasta dessa ideia. E a ideia é que esse Natal de Luz faça escola para o Brasil e para o mundo, porque também será transmitido pela TV Evangelizar, através do poderoso sinal do nosso Padre Reginaldo. Prefeito Rafael Greca, muito obrigado por atender a TV Evangelizar e eu desejo para o senhor uma boa sorte nessa nova jornada. O senhor deixa a prefeitura, vai continuar agora à frente do governo do estado, certamente vai levar ideias inspiradoras para outras cidades aqui do Paraná que podem servir de inspiração para o Brasil inteiro. Londrina, Maringá, Guarapuava, Paranaguá, Ponta Grossa e, sobremaneira, Foz do Iguaçu, me aguardem. Eu já ganhei do Banco Interamericano de Desenvolvimento um plano de clima para Foz do Iguaçu. Pelo caráter simbólico da cidade, o presidente Ilan Goldfage, do BID, já me prometeu um plano de clima para Foz do Iguaçu. Por quê? Porque Foz do Iguaçu é o lugar aonde se revela em sua gloriosa e esplendorosa natureza o rio que nasce onde nós nascemos, o rio de Curitiba, que conhece ali a sua foz no Rio Paraná. É uma tríplice fronteira, o que para o Banco Interamericano de Desenvolvimento é muito emblemático. Então, tudo isso qualifica a Foz do Iguaçu como um endereço para preocupação com o planeta. Então, eu quero estrear propondo um plano de clima para Foz do Iguaçu. Prefeito Rafael Greca, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista e continue com a gente, continue na programação da TV Evangelizar. Até a próxima. Muito obrigada, Luciana. E aí, o nosso prefeito Rafael Greca, uma figura simpaticíssima. Já que a gente está falando de cidade, a gente já vem com o assunto moradia, que é tão importante, não é verdade? O déficit de moradia das pessoas, gente, é um problema para todos os gestores públicos do país. Isso é um problema em todos os estados, a gente sabe disso. E aí, gente, durante o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Local, que foi realizado aqui na nossa cidade, o Paraná foi destaque com o programa Casa Fácil do nosso governo. Olha só que legal. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve presente na abertura do 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, que está acontecendo em Curitiba. Foi onde fez questão de anunciar números importantes do programa Casa Fácil Paraná. Casas que foram entregues e estão sendo construídas, nós já passamos de 100 mil casas. Isso gerou para o Estado e tem gerado para o Estado um investimento de 13 bilhões de reais com o setor privado, mais os recursos de investimento do governo do Estado. E o Paraná criou uma modelagem diferente, que é o programa Casa Fácil Paraná, que vem complementar o Minha Casa Minha Vida, que é um programa já existente há bastante tempo no Brasil, mas que tinha que ser aperfeiçoado. O déficit de moradia que impacta na vida de milhões de brasileiros, não de hoje, é dor de cabeça para gestores públicos de todo o país. Vai ser um dos principais focos das discussões no encontro em Curitiba. E o exemplo do Paraná foi destacado na abertura do Fórum Nacional de Habitação na capital paranaense. Nós detectamos que existe uma falha na lei federal que ela só pode financiar até 80% do valor do imóvel. Se eu, como governo, der os 10, 15, 20 mil reais de entrada, vocês fazem o programa decolar? Resposta para mim, o programa vai explodir. E explodiu. Na mesma solenidade de abertura, o governador do Paraná aproveitou para fazer a assinatura de vários contratos importantes e que são relacionados ao tema habitação. O de lançamento de uma nova modalidade do programa Casa Fácil Paraná, que amplia alternativas para levar dignidade aos paranaenses,
E o presidente da Coapar, Jorge Lang, falou sobre a novidade. Programa para famílias que não têm banheiro, não têm a dignidade de ter um banheiro em casa. Também um programa que vai atender mais 20 mil famílias. E também vamos renovar o nosso contrato com a Caixa Econômica Federal para o programa do valor de entrada, esse programa que a gente dá os 20 mil para ajudar as famílias com a entrada, com mais 600 milhões para os próximos 3 anos. O governador falou sobre a importância da parceria com a iniciativa privada para chegar a melhores resultados e disse que algumas regras fizeram diferença para levar moradia até os municípios menores, onde acessos a uma melhor infraestrutura às vezes parecem estar tão distantes. A empresa que ganha um lote, por exemplo, para fazer casa em Londrina, ela também tem que fazer casa em Marumbi, por exemplo, que é minha terra, né? Que é uma cidade de 5, 6 mil habitantes, para justamente você ter esse equilíbrio de poder levar casa própria para outras cidades e pulverizar as construções de casa. Hoje nós temos mais de 150 empresas no Paraná fazendo casa própria. Agora, vamos falar de maquiagem. Ih, maquiagem. Eu não sei me maquiar. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai ver um vídeo agora, fofíssimo, de um avô. Isso mesmo, um avô. Não é uma avó, é um avô maquiando a neta. Esse foi o desafio dele. Será que ele conseguiu? Vamos ver? Olha essa coisa mais linda. Eu trouxe um maquiador que vai fazer minha maquiagem, mas é pra eu sair, tá, vô? Você sabe fazer? Eu vou fazer, bem caprichado. Você já fez alguma vez? Fiz, nada. Não fiz ainda não, mas eu vou fazer em você hoje. Esse é o blush, esse é depois. Esse é Primeiro tem que começar com a base. Tem as manhas de fazer. Aqui. Não, mas você tem que passar tudo, tá? É mesmo, de verdade? É. Pescoço também. Aí, ó, tá ficando bem esparramadinho. Vendo a divisa? Tem que tirar a divisa. E esses cabelinhos? Fica assim mesmo, por cima. Ficou bom? Ficou bom. É, todo também? Ó. Cheiroso. Você viu como fica colenta? Aí o pó ele vai ficar seco, entendeu? Eu sei como é que é, pra não ficar aquele cola. Você tá aqui, e eu mesmo, e eu fiz em mim. Esse é o que tem que deixar essas bochechas mais vermelhas? É. Tô pegando as manhas aqui, ó. Nossa! Ficou bom? Olha lá, ó. Ficou legal mesmo. O que é? Preto? Não, marrom. É, tá ficando bom nisso aqui, hein? Não ficou bom? Não, dá uma olhada, se não tiver. Escolher a cor que você quiser passar no meu olho. Assim? Não aqui, né? Você que manda. Quando abre o olho lá, dá uma olhada. Faz assim. Porque se pegar até aqui em cima, perto da sobrancelha. Fica feio? Fica muito, né? É, dedão áspero. Fazer a linha? A linha. Assim? Olha lá, assim? Tá pega. Não, perdeu o rumo da ponta aqui embaixo. Nossa, quanto mais mexe, mais fica. Esse você conhece, né? Ah, conheço. Pra fazer os cabelinhos? Nossa, que ficou errado. Pode contornar a minha boca com lápis. Só na divisa assim, né? A boca por dentro você não entra? Não. Não, por dentro não, só por Só fora. assim. Fazer essa voltinha aqui bem bonitinha. O botão não é tão difícil. Ah, mas desse botão eu nunca tinha usado. Ah, tá ficando bonito, hein? Quase. Não ficou ruim, não. Você achou? Vou que nota dá pra sua própria maquiagem. É, a minha maquiagem, uns 8, né? Eita, foi o mais difícil pra você. O mais difícil foi fazer esse contorno no olho. E qual o mais fácil? O mais fácil foi o batom. E o rouge. É Que rouge? O que chama isso aqui? Ah, o blush? O blush. Gente, quem quiser contratar meu avô, né, já manda Aí, mensagem. já sabe maquiar. Tá contratado, vô. Que coisa mais linda, gente. O Ruge, aqui, ó. Esse caminho aqui, ele perdeu o rumo do caminho. É a parte mais difícil mesmo, viu, vô? A gente sabe disso. Que coisa mais linda, viu, gente? A inocência, né? Dos nossos avós também. A gente remonta a história lá de trás, até da nossa infância, né? É tão gostoso. Então, aproveite, você que tem avós e avós vivos. Aproveite eles o máximo que vocês podem, porque dá uma saudade
metade depois que eles partem. Então, tá aí, um vídeo muito fofo, muito lindo que a gente divide com vocês. E já que a gente estava falando dele ali, que ele estava até, puxa, ó, perdi o rumo aqui, não tô enxergando direito, como é que passa? E aí, tua visão também tá desse jeito? Visão cansada? Você vai se maquiar e perde o rumo também ali da maquiagem, né? Vai riscando, tá tudo errado, faz mal lambuzo? Gente, às vezes o problema não tá nem nos seus olhos, tá aqui dentro. E tem solução para isso também, né, Vanessa? Olho coçando, ardendo. Você fecha os olhos aí comigo agora. Sente aquela ardência, sai aquela lágrima quente dos seus olhos e você percebeu que o tempo passou e a vista está cada dia mais fraca. Não importa a sua idade, porque os seus olhos também vão envelhecendo. Então, se você está assim, com o olho coçando, ardendo, já tem uma catarata ou um glaucoma, alguém aí em casa sofrendo com isso? Então, gente, você precisa conhecer o poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que eu falo todos os dias aqui com propriedade, porque ele dá um resultado rápido. Mas eu venho aqui, falo dele e trago pessoas assim como você que tomaram o Vision X e vem aqui contar o resultado. Veja comigo. Eu tinha, sabe, muita coceira assim nas vistas, aquele ardimento, apenas aquele ardimento parecia pimenta. Foi tomar o Vision X, rapaz, 2 vidrinhos só que eu tomei, aí acabou com esse negócio aí que eu tinha, né? Tô enxergando melhor, né? Então foi muito bom mesmo. Eu indico esse Vision X para qualquer... Apesar, já indiquei para vários amigos meus, né? Foi 2 vidrinhos só. No primeiro já deu resultado, né? Foi muito bom. Eu indico, para quem não comprou, compra, porque é bom. Minhas vistas estavam muito embaçadas, né? Eu tinha cataratas, tinha uma parte das minhas vistas que me incomodava muito, não estava enxergando muito bem, né? E agora, graças a Deus, eu tomando o Vision X, estou muito bem e eu vi no programa, na TV e comprei e é muito bom. Quem viu também ou vê, compre que é muito bom. O Vision X. Tá vendo só? Você também precisa do Vision X. Vamos fazer o seguinte, para você que ligar agora, 0800 777 0190, eu vou liberar metade do preço e um presente super especial. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Agora o convite para você é para a Noite de Louvor. Sim, segunda-feira tá batendo na porta, Noite de Louvor tá chegando. E eu quero saber de você já veio? Não? Então você vai vir, sabe por quê? Porque a gente vai falar, vai trazer gente muito boa e vai falar muito sobre a nossa espiritualidade. Então eu quero convidar você para viver essa experiência transformadora, que é o Circo de Jericó. E o tema é vitória espiritual, viu, gente? E combatendo as forças do mal, os nossos convidados, o Padre Christian Shankar e também Gabriela de Sá, tem um recadinho pra gente. Olha só que legal. Olá, povo de Deus, aqui é Padre Christian Shankar e tem um convite muito especial para você e para sua família. Próxima segunda-feira, 9 de dezembro, às 19 horas, no auditório da obra Evangelizar, sexta semana do Cerco de Jericó, Grupo de Oração Nacional. Estaremos refletindo sobre a vitória sobre o mal. Então espero você no auditório de Jesus das Santas Chagas, na Praça Senador Correia, aí no centro de Curitiba. Então você de Curitiba, região metropolitana, participe conosco. Você de todo o Brasil, acompanhe pela TV Evangelizar. Próxima segunda, Noite de Louvor mais que especial, sexta semana do Cerco de Jericó. Nos encontramos lá. Que maravilha, Padre Christian, muito obrigada. E olha só, então, o nosso anfiteatro, ele é aberto às 17 horas, às 5 horas da tarde, tá? Então, a partir desse momento, você já pode estar aqui conosco, porque a gente começa com a oração do Rosário. Certo? Um momento de espiritualidade para você ir preparando o seu coração para a noite de louvor. E já na sequência, 19 horas, já começa a transmissão ao vivo para todo o Brasil da nossa noite de louvor. Então você está convidado. Se você é aqui da nossa cidade, região metropolitana, chegue cedo para conseguir o seu lugarzinho aqui, porque o anfiteatro ele é grande, mas tem cadeiras contadas. Então, para poder todo mundo ficar confortável por aqui. Tá bom? Então vocês são os nossos convidados, tá certo? Eu quero agradecer demais a sua
companhia, né? A tua presença aqui comigo hoje. Eu não consegui, não deu tempo nem de ler as mensagens. Amanhã eu leio as mensagens de vocês. Já quero deixar o nosso telefone aqui embaixo, meu @ tá aqui. O nosso telefone também para você entrar em contato com a gente, para você mandar suas mensagens. 41 98793 6281 é o nosso telefone para a gente bater papo, conversar e você mandar fotos e vídeos aí da sua casa, da sua cidade e de você. O meu muito obrigada. Você fica agora com o programa Meditação com o Padre Christian. E agora, nesse momento, Ponta Grossa, a gente finaliza com a imagem dessa cidade linda que faz parte aqui da nossa região do Paraná. Cidade pertinho aqui de Curitiba, viu? Quando você vier para cá, vai lá para Ponta Grossa conhecer. Lugar lindo. Tchau, Brasil. Até amanhã.